Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de formação de detetive. O tema de hoje, dessa videoaula, são os deveres do detetive. Então, eu peço que vocês acompanhem na nossa apostila. Cada videoaula tem a parte impressa, tá? Espero que vocês já tenham, cada videoaula vocês imprimam a apostila e venham anotando as dicas, porque eu falo muito mais do que o que está escrito aqui. Dentro desse script, desse conteúdo, eu vou comentando, vou dando algumas dicas, contando algum caso. E isso serve para ilustrar e para aumentar o conhecimento, né? Futuramente vocês vão poder acessar essa apostila para tirar algumas dúvidas, relembrar o assunto, então é bastante interessante. Eu gravo sempre aqui no meu escritório, como eu já mencionei, não é editado. Hoje eu estou com a camiseta do curso, não com a camisa tradicional, mais formal. Por que isso? Porque às vezes o detetive ele tem que ser um camaleão, né? Isso vai ser explicado numa outra videoaula. Então, às vezes tem que estar de camiseta, de bermuda, de chinelo, às vezes você tem que estar de social. Depende do local, do ambiente que você vai realizar o trabalho, você tem que se adaptar. Então, hoje um traje mais informal, mas o conteúdo é o mesmo. Muito interessante. Então vamos falar um pouco sobre os deveres do detetive, tá? Eu peço que você acompanhe. Eu vou comentar um pouco os deveres legais que está na lei, na legislação, né? Da Lei 13.432, agora de 2017. Agora não, já tem um tempo, mas é a última lei que regulamenta a profissão. E eu vou um pouco além disso, né? Falar os deveres morais, mas nesse caminho. Então vamos lá, nessa aula iremos abordar um tema extremamente importante. Parece básico, porém muitos não sabem ou negligenciam os deveres que temos que seguir em nossa profissão. Segundo a lei, né, 13.432, eu vou citar alguns trechos, porque a lei é bastante complexa. No artigo 11, diz assim, são os deveres do detetive particular. Preservar o sigilo das fontes de informação, tá? Detetive é igual um repórter, né? Uma imprensa, ele tem o direito de preservar a fonte de informação. Respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Então, a gente não pode violar a privacidade. Todas as imagens que a gente conseguir captar, de vídeos, tem que ser em ambiente público, externo, jamais dentro da casa de alguém, dentro de um motel. A gente não tem, aliás, ninguém tem esse direito, não é nem só o detetive. Exercer a profissão com zelo e probidade, né? Tem que zelar pela nossa profissão. Defender com isenção os direitos e as prerrogativas profissionais, zelando pela própria reputação e a da classe. Isso é muito interessante porque acontece. Na realidade já não existe uma categoria, não existe um sindicato, uma associação, um órgão regulamentador, né? Isso eu já até expliquei em outra videoaula, mas zelar pela própria reputação e da classe, isso eu quero que você sublinhe. Infelizmente, por causa dos falsos detetives, como eu sempre digo, a gente acaba caindo aí numa massa de discriminação, achando que o detetive é picareta, que é tudo não profissional, que é uma coisa que não é correta, não é honesta. Infelizmente, por causa de atitude de alguns colegas, que infelizmente em qualquer profissão, né? Mas acaba se aproveitando da situação, acaba extorquindo o investigado. Eu tenho o caso da pessoa me ligar
E Kleber, eu contratei um detetive para investigar meu marido e depois ele acabou falando pro meu marido e vendendo as provas para ele. Isso é absurdo, isso é crime. Então por isso que a gente trabalha com contrato e cuidado com esse tipo de atitude que você pode se prejudicar gravemente. Então vamos trabalhar com zelo, né? Respeitando e honrando a classe. Zelar pela conservação e proteção de documentos, objetos, dados ou informações que lhe forem confiados pelo seu cliente. Às vezes seu cliente vai te passar uma certidão de nascimento, num caso que você está procurando um pai e a mãe que ela nunca conheceu. Às vezes são objetos para uma perícia, são documentos pessoais, fotos pessoais, enfim, qualquer equipamento, qualquer documento, qualquer arquivo, qualquer coisa que o cliente te fornecer, você tem que zelar, cuidar e devolver em perfeitas condições. Restituir íntegro ao cliente, fim do contrato ou a pedido, documento, objeto que ele tenha sido confiado. Então é isso aí, é conservar, íntegro e devolver no final. Prestar contas ao cliente, isso é óbvio, parece óbvio, né? Mas tem muito detetive por aí que simplesmente abandona o caso ou manda um relatório de qualquer jeito, não presta conta do serviço ao cliente. Isso é uma falta de ética, falta de profissionalismo. E eu sei que não é o caso de vocês. Vocês estão aqui para entrar na profissão com dignidade, com honestidade, né? Então esses assim são os princípios, assim, os deveres que está na lei, né? Agora, gostaria de ir mais além do que prevê a lei acima citada. Acredito que qualquer profissional digno deve manter todos esses deveres em seu cotidiano, porém, mais do que isso, devemos. Então isso é o que a lei fala, que é o mínimo que você tem que fazer para exercer a profissão. Agora eu vou entrar num outro ponto. O que a gente deve como detetive? Primeiro, acima de tudo, de todas as coisas, sermos honestos. Me refiro à honestidade em geral, desde os anúncios de publicidade, presta atenção nisso, grifa isso daí. Não oferecendo serviços ilegais ou pior, serviços irreais, ludibriando clientes que estão passando por questões afetivas e emocionais gravíssimas em suas famílias, relacionamentos ou empresas. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Desde o seu anúncio, nós vamos explicar aqui como fazer. Você tem que divulgar seu trabalho. Você vai criar campanha no Google, no Facebook, no YouTube. Então você vai criar anúncio oferecendo o seu trabalho, o seu serviço. E procura aí, joga no Google aí, detetive. Você já deve ter feito isso, né? Você está aqui no curso. Então você vai ver anúncio oferecendo cada absurdo. Rastreamento de WhatsApp, todo tipo de crime anunciado explicitamente. A gente vem denunciando isso ao Google. Infelizmente esses picaretas, eles trocam de site, trocam de endereço e é meio difícil de rastrear, mas a gente está combatendo. Mas por que eu falo isso? Primeiro que são serviços ilegais. Tá? Você monitorar o WhatsApp de uma pessoa é ilegal, sem o consentimento. Ah, Kleber, mas o detetive não faz? Não vou ser hipócrita, faz. Mas de que maneira? Desde que a pessoa traga o aparelho até você. Vou te dar um exemplo. O marido quer monitorar o WhatsApp da esposa. Então, você vai falar para o seu cliente, olha, você me traz o aparelho e eu vou instalar um software, tá? E aí eu tenho um termo aqui de responsabilidade que vai anexo ao contrato, que eu vou passar para vocês depois. Isso aí vai entrar no bônus. Isso é muito interessante, vocês têm que assinar isso, fazer seu cliente assinar isso, quando você instalar um software. Por quê? Ali diz que o cliente está ciente de que o uso é para monitoramento de filhos menores e funcionários, se for o caso, com o consentimento. Se ele vai usar de forma ilegal, problema dele. Se der alguma situação lá na frente, você tem isso assinado, tá? Então é um serviço
ilegal, se você instalar um software e ele assinar o termo, ele que se responsabilize. Agora o que acontece? Por que eu falei aqui? Oferecendo serviços ilegais ou irreais. O problema é que os falsos detetives anunciam serviços de monitoramento de WhatsApp pelo número, pelo e-mail, pelo antena. Isso não existe, tá? É um serviço irreal. E aí é complicado. Por quê? A pessoa vai pagar um valor. Vou te dar um exemplo. Eu cobro R$3.000 para monitorar o WhatsApp da sua esposa. Você me paga R$1.500 quando eu te mandar o histórico de todas as conversas, fotos, imagens, vídeos, você me paga o resto. Aí o cliente paga R$1.500 e você nunca vai fazer o serviço porque não existe, tá? E o que vem acontecendo hoje ainda é pior do que isso. E só isso daí já é golpe, concorda? Só isso já é um golpe. O pior é que existem estelionatários, criminosos, disfarçados de detetives, que além de cometer essa desonestidade, esse golpe, esse estelionato, eles partem para a extorsão. E aí eles pegam a conversa do cliente, vamos exemplificar. O marido me liga, quero rastrear o WhatsApp da minha esposa. Tá bom, João, me manda o número dela, que eu já vou pedir no meu contato. Eu tenho um contato em Brasília. Essas conversas vocês vão encontrar. Tenho um contato em Brasília, eu tenho um contato na Polícia Federal, eles falam que tem contato em todo lugar. E a pessoa no desespero acredita, fala, o cara deve ter uma fonte boa, hoje tem tanta tecnologia, eu acho que deve ser possível. Ele fala, olha, o telefone da minha mulher é 94730, você anota. Olha, João, eu vou pedir para os meus contatos, R$3.000, tá? Eu já mandei o número para eles. Aí o cara fala, calma, ainda não acertei. Ela fala, não, você me paga a metade agora e quando eu te mandar os arquivos, você me paga outra metade, fica tranquilo. E aí a pessoa paga e não recebe. Tá, esse é o crime de estelionato. Vamos para a extorsão. A pessoa desiste, fala, ô Kleber, eu não quero mais, eu não vou pagar os R$1.500. Eu falo, não, João, você já contratou o serviço. Não, mas eu não contratei, não assinei nada. Eu falei, olha, esse tipo de serviço não tem o que eu assinar, é a sua palavra e a minha. Você me pediu a informação, eu já mandei para o pessoal lá de Brasília, da Polícia Federal, ou a mentira que o estelionatário inventar. E agora eu tenho que pagar a diferença, eu não vou ficar nesse prejuízo. E começa a ameaçar o cliente. Olha, João, se você não pagar, eu tenho todos os prints aqui da conversa, eu vou mandar para sua esposa. Porque o pessoal lá está me cobrando, eu não posso pôr do meu bolso e vira uma extorsão. Isso é muito complicado, muito perigoso. Infelizmente tem isso na internet. Joga lá no Google e põe lá falsos detetives. Vocês vão ver áudios. Depois eu vou anexar aqui na plataforma. Áudios desses estelionatários e criminosos. Além do estelionato, que é um crime, né? Extorsão. E aí a pessoa com medo de enviar o print para a esposa, acaba cedendo. Se pegar alguém mais corajoso e falar, então tá bom. Infelizmente eles enviam mesmo para a pessoa. Isso que é o pior, cara. Mas se você marcar um encontro para pagar, falar, olha, eu vou te pagar pessoalmente e tal, os criminosos não aceitam. Tá? Tem outros tipos de extorsão, que é o caso de ser contratado, depois ir lá no investigado e falar, olha, tua esposa me contratou, eu tenho as provas, se você não me pagar eu vou entregar para ela, eu quero tanto. E aí se o cara for corajoso, ele vai na delegacia, te denuncia e você vai preso em flagrante, tá? Por extorsão. Então, sermos honestos, ponto e acabou. Honestidade na entrega das provas, cumprindo o acordo que foi firmado, não exigindo valores extras, nunca se aproveitando de situações desfavoráveis ao cliente. Você combinou um contrato, combinou um valor por tantos dias de serviço, por um levantamento de dados, por qualquer serviço que você fechar com o seu cliente, honre o contrato.
Não invente despesas. Vai por mim. Trabalhe com honestidade que você vai prosperar. Às vezes no final de serviço, você vai pensar assim, não vou ser mentiroso aqui. Fala, caramba, eu podia ter cobrei 5 mil, se eu cobrasse 10 ele pagava. A informação que eu arrumei valia 20 mil. O cliente, o marido da cliente é um empresário, fui seguir o cara, ele anda de uma Mercedes zero. Caramba, ele tem muito dinheiro. Quanto vale isso para ele? Se ele separar, ele vai ter que dividir todos os bens. Ele tem uma indústria. Aí você fala, eu cobrei 5, 10 mil reais da cliente. Nossa, esse material pro investigado, se eu pedir 50 mil, ele pagava. Cuidado com a sua ganância. Cuidado com o inimigo falando besteira na sua mente. Não se deixe seduzir. Isso é um dever do detetive, ser honesto. Você vai ter muita situação que vai acontecer isso. Porque quem contrata um detetive geralmente tem condição financeira, tá? E aí você vai fazer uma investigação e vai ver o patrimônio, vai ver o nível social da pessoa e vai achar que cobrou pouco. Então estipule a sua tabela. Olha, eu cobro 500, 700, R$ 1.000 por dia. Eu não ponho preço pela condição social da pessoa. O meu preço é um só, o valor do meu trabalho é o mesmo para qualquer um. O que ele vai fazer com as provas, se existe uma indústria envolvida, vários patrimônios, imóveis, casa não me interessa, é problema do casal. Ah, se eles separarem vai ter que dividir tudo, problema deles. A nossa função é, cobrou tanto, honre o contrato. Esse é seu trabalho, você ganha bem por isso. Não desvie a sua conduta, senão você vai se dar mal. Sermos éticos. Ter ética é fundamental na profissão. Executar o serviço dentro dos limites legais, preservando o sigilo das informações, respeitando o direito das pessoas, não aceitando trabalhos ilegais ou imorais. Então entra naquilo que a gente já comentou. Você tem que ter ética, respeitar o direito das pessoas, os limites legais, não aceitando trabalhos ilegais ou imorais. Vamos dar um caso aqui. Aqui a gente recebe propostas absurdas. Vocês vão se deparar com isso com certeza. E vocês vão lembrar dessa aula. Kleber, você conhece alguém para dar uma surra na sem vergonha que sai com meu marido? Não sou jagunço, não sou matador, eu sou um investigador particular, um detetive. Então, você tá com raiva da sem vergonha que tá saindo com seu marido? Problema seu e dela. Eu não aconselho porque ela vai te processar por lesão. Ah, eu quero dar uma surra no meu marido. Não faça surra, não adianta em nada. Pega esse material. Eu tenho uma assistência jurídica aqui no meu escritório. Vamos dar na mão da nossa advogada. Ela vai entrar com uma ação indenizatória. Você vai arrancar o couro do seu marido financeiramente, guarda de filhos. Você vai ter direito a tudo. Mas esquece a violência. Então isso é um serviço ilegal. Serviço imoral. Acontece muita proposta de querer plantar uma situação, tá? De querer forçar uma situação, de querer... aparece muito caso de amante querendo ser filmada para mandar para o marido, para a esposa do marido, do amante, né? Ah, eu quero que me fotografe eu saindo com tal pessoa. Tá bom, você fotografa e entrega o relatório para ela. Ah, mas eu queria que você mandasse para a esposa dele. Aí não. Aí cabe a você enviar o material para a esposa dele. Você me contratou, eu entrego o material na sua mão. Tá? Entrego o meu relatório na sua mão. Se você vai fazer mau uso dele, problema seu. É o que eu falo para o cliente. Mas eu pago tanto. Não se deixe seduzir por propostas imorais e ilegais. Tá bom? Não julgarmos as pessoas. Nunca podemos, ou melhor, não temos o direito de julgar ninguém, né?
Quanto às questões raciais, religiosas, sexuais, morais ou de qualquer natureza, devemos apenas executar o nosso trabalho com imparcialidade. Vamos parar um pouco aqui. O que acontece? Aparece de tudo aqui no escritório, tá? De tudo que eu falo assim, pessoas de todas as religiões, credos, etnias, opções sexuais. Então tem mulher que quer investigar mulher, tem homem que quer investigar homem, tem cristão, tem evangélico, tem ateu, tem budista, tem de tudo, né? Então não discuta a religião, não discuta a política, não discuta a sexualidade, não entre nesse mérito. Isso é um dever do detetive, tá? Eu ponho aqui que iremos nos deparar com diversas situações que poderão ir contra nossas opiniões, porém devemos respeitar a posição e a escolha de cada pessoa. Então, se a pessoa é feliz do jeito que ela tá, com a opinião que ela tem, e ela está precisando de uma investigação nesse sentido, mas vai contra os meus princípios. Você é um detetive que está sendo contratado para investigar a situação. Se é homossexual e é contra a sua religião, não é problema seu, você é profissional. Mas ele é evangélico, eu sou católico. Qual o problema? Então seja imparcial, não dê sua opinião, haja com honestidade e imparcialidade. Ética, ponto e acabou. Então parece meio óbvio, quando a gente fala os deveres do detetive, porém o que acontece? Fora os deveres que estão lá na lei, né? Que é exigidos por lei, que é o mínimo, eu bato muito nisso, na honestidade, na ética, porque parece simples. Fala, mas é claro, o que você está falando aí é absurdo. Mas vocês vão se deparar com propostas absurdas. Ao longo aí do curso eu vou postar alguma coisa que não me vem à mente agora, mas eu já tive várias e várias propostas. Tá? Então tem situações de cliente que quer que você saia com a esposa dele. Falei, mas como assim? Não, sai com a minha esposa e filma e tal. Falei, não, eu não posso sair com a sua esposa e filmar, e a imagem dela, né? E a minha imagem, e a minha família, e a minha reputação. Não é assim. Então contrata alguém para sair com ela e filma. Não, a gente não pode filmar dentro de um motel. Porque eu posso filmar ela entrando e saindo. Não, mas eu pago o que for. Aí falou, peraí, você quer... Aí você começa a questionar, mas o que você quer? Você quer saber se a sua esposa está te traindo ou você quer ver o ato sexual da sua esposa? Né? Isso você pensa, você não vai questionar o seu cliente. Mas não aceita o caso quando vier uma proposta assim. Fala, olha, aí já sai um pouco do meu perfil, eu não atuo dessa maneira, isso já aconteceu várias vezes. Não, então tá bom, então só filma ela indo, saindo. Então o ser humano é complicado. Tem N situações. Então haja com imparcialidade, não julgue ninguém, não aceite serviços imorais, ilegais, seja honesto. Tá barulho aqui no corredor, a sala ao lado, aqui são escritórios, já mencionei isso. Então peço desculpas, mas sem problemas. Haja com honestidade. O cliente vai te recontratar, vai te indicar, não vai faltar trabalho para você. Não pense em ganhar tudo de uma vez só, tá? Às vezes terminou o serviço e vai sentir aquela pontinha de caramba, podia ter cobrado mais. Não. Você cobrou o justo, que não é barato o nosso trabalho. Você executou da melhor maneira possível. Você fez a sua parte, vai se sentir recompensado. Não pense nisso. Podia ter ganho mais, podia cobrar errado a situação, ou né, na hora de encerrar o contrato, falar, olha, isso aqui a mais, aumentar o contrato e a pessoa ser coagida a pagar.
Não faça isso. Não entre, não pratique extorsão. Trabalhe na honestidade. Trabalhe com honestidade que você vai prosperar com certeza. E a nossa profissão tem muitas armadilhas. Tá bom? Anote essas dicas aí na apostila. É muito simples isso, mas é o dia a dia. Vocês vão se lembrar. A gente vai conversar daqui um tempo. Vocês já vão estar atuando como detetive. Vai me chamar no WhatsApp, no grupo, no fórum. Vai falar: Kleber, apareceu uma proposta assim, cara. Lembrei daquela aula sua. Meu marido pediu para eu fazer isso. A esposa queria que eu desse uma surra no marido dela, contratasse alguém. É bem do jeito que você falou mesmo. Queria que eu plantasse droga no carro de fulano. Uns absurdos. E aí vocês vão lembrar dessa aula. Tá bom? Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá.